Vamos lá falar sobre paciência, então? Eu quero aqui fazer primeiro uma pergunta. Na sua opinião aí, o que é ter paciência? O que é ter paciência, hein, gente? Olha só, a paciência, ela é importante a gente falar nisso porque ela exerce uma influência na saúde geral. Vocês já perceberam que quando a gente tá mais sem paciência, a gente não tá bem? A gente não fica em paz, não é assim que acontece? A paciência ajuda a gente a enfrentar melhor os desafios da vida, não é assim que acontece? A paciência nos ajuda a ter calma, a pensar para resolver as coisas, a ter resiliência. A paciência ajuda a gente a ter uma vida mais equilibrada, de mais harmonia. Quem concorda com isso? Que a paciência promove tudo isso. Nem sempre é fácil, né, gente, termos paciência. Existem alguns momentos, mas a paciência, ela promove isso. Quando eu falo aqui resiliência, o que é a resiliência? A resiliência é aquela habilidade que não é de uma hora para outra que ela surge, ela é cultivada ao longo do tempo e significa ali que a pessoa vai conseguir resolver melhor as coisas, ela vai conseguir ter mais habilidade, capacidade para resolver melhor as coisas e, inclusive, se recuperar das situações adversas que surgem quando ela tem resiliência, né? A resiliência, ela indica isso. Ela vai continuar seguindo, ela continua avançando se ela tem resiliência. Não significa que ela não está sofrendo, mas ela vai superando, ela continua seguindo, ela não desiste, né? A resiliência indica isso. E vocês já perceberam? Para algumas coisas é mais fácil a gente ter resiliência, para outras nem tanto. Mas a pessoa resiliente, ela busca maneiras para estar cultivando isso, para estar entendendo como é que eu faço, como é que eu consigo isso daqui, né? E quando a gente tem aí a questão da paciência envolvida, a gente consegue ser mais resiliente. Então, para várias circunstâncias na nossa vida, se a gente conseguir ser resiliente, a gente sabe que a gente vai conseguir superar melhor, viver melhor, né? Então, a paciência, ela tá ali juntinho. A gente precisa pensar sempre nisso. Por que é importante ter paciência? Porque vai nos ajudar a enfrentar melhor os desafios, vai nos ajudar a ter mais saúde, né? A minha pergunta, quem tem mais paciência consegue, então, reduzir o risco de ficar doente? O que vocês acham? Em partes já respondi aqui, né? Quem tem mais paciência pode reduzir o nível de estresse, de ansiedade, com certeza, né, gente? Quem tem mais paciência consegue reduzir. Ou quem busca ter mais paciência, quem se preocupa, quem presta atenção. E aí, por que é importante a gente falar nisso? Porque às vezes a gente vai precisar, em alguns momentos, com algumas situações, a gente ter mais paciência e a gente vai precisar observar na gente se a gente está precisando disso. E a reflexoterapia, ela ajuda tanto também no autoconhecimento que você aí, ó, consegue compreender se você está precisando ter mais paciência ou não, se você está precisando ser mais resiliente ou não. A paciência ajuda a gente a manter relacionamentos saudáveis, não é assim que acontece? Então, nós só vamos ter a ganhar em relação a isso. E as pessoas que vierem passar com a gente na reflexoterapia, lá os clientes, né? Quando a gente está atendendo, inclusive contem aí, quem é que já está atendendo, quem é que já está expandindo na reflexoterapia, já está fazendo da reflexoterapia uma profissão, contem aí para mim. As pessoas que chegam para a gente atender, o que vai acontecer? Muitas vezes elas vão chegar com muita falta de paciência, não com a gente, mas com as situações, né? No geral, na vida dela. E também temos os nossos familiares, às vezes os nossos filhos estão sem paciência, o marido está sem paciência, né? Então, a mãe, o pai, o tio, a tia, os avós. E quando a gente sabe a reflexoterapia e a gente aplica nessas pessoas, a gente percebe uma diferença bem grande. A gente percebe que eles ficam mais calmos. Por quê? Porque esta técnica da reflexoterapia é capaz de reduzir os níveis de cortisol, do hormônio do estresse. E a falta de paciência provoca isso o tempo todo, e isso ali na corrente sanguínea provoca a falta de paciência, a impaciência, né? Olha só, quando a gente tá falando aí sobre a paciência,
é muito importante a gente lembrar que às vezes o nosso cliente ou o nosso familiar que a gente vai atender ali na reflexoterapia está agindo de modo mais impulsivo. Então, prestar atenção como que a falta de paciência chega até você é muito importante. Como assim? Vou explicar melhor, ó. É muito importante a gente perceber não só o que nos tira a paciência, mas como que a falta de paciência se manifesta no meu corpo. É na minha reação? É no jeito que eu converso? Ou eu me calo? Tem gente que fica calado, que tá sem paciência e não quer nem falar mais sobre o assunto. Então, como que você percebe a falta de paciência? Pergunte isso para o seu cliente. É muito importante, porque às vezes o cliente ele vai chegar com um nível de estresse, de ansiedade muito elevado. Talvez ele cite, ele fale, né? Olha, eu vim tratar minha falta de paciência. Talvez ele não fale, mas ele está no limite, sem paciência com tudo. Vocês já perceberam? Lembra aí das vezes que vocês ficaram sem paciência, ou que se tem alguém aí dentro de casa, né, tá sem paciência, ou de algum cliente, uns implodem. Algumas pessoas estão sem paciência, estão no limite e choram no banheiro. Não é assim que acontece? Outros não, outros saem berrando, saem gritando, saem falando para todo mundo o que tem vontade de falar. Não é assim que acontece? Uns brigam no trânsito. Então, é muito importante prestar atenção como que a falta de paciência se manifesta no meu caso. A prática da reflexoterapia podal, quando a gente utiliza ela, a gente vai olhar para o todo. A gente não olha só o problema de saúde que a pessoa trouxe, a dor que ela trouxe para tentar ajudar em relação àquela dor. A gente olha para esse todo, porque é uma prática que nos ajuda as pessoas no geral, quem já pratica, já prestou atenção nisso, a se corrigir, a prestar atenção aonde dá para corrigir. A pessoa vai fazer a parte dela também, né? Então, prestar atenção em como que eu percebo a minha falta de paciência. Eu sou uma pessoa que eu vou sempre explodindo, ou eu sou uma pessoa que eu tô guardando tudo pra mim? Por quê? Porque aí a gente vai buscar os pontos de reflexoterapia ideais para a situação de cada um. Cada pessoa tem uma forma de manifestar a falta de paciência. E às vezes também é assim, podem prestar atenção, cada pessoa vai ter um jeito de manifestar a falta de paciência dependendo da circunstância, dependendo do ambiente que ela está. Porque o nosso cérebro sabe até onde eu posso ir nesse ambiente aqui, até onde eu tenho que me segurar nesse ambiente aqui, não é assim que acontece? O nosso cérebro sabe disso. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês comecem a observar em vocês primeiro, no ambiente e na casa de vocês. Por que é legal observar? Porque às vezes não precisa deixar crescer a situação, aumentar a situação. Se você já começar a perceber que seu filho tá sem paciência, o marido tá sem paciência, ou você tá sem paciência, você já começa a tomar as providências, já começa a utilizar a reflexoterapia.